A questão dos falsos profetas sempre foi e sempre será uma questão que precisa ser trazida e tratada à tona à luz da Bíblia Sagrada. Nós não podemos somente observar as falsas profecias, mas também a conduta dos falsos profetas podem afastar muitas pessoas do reino de Deus. Jeremias capítulo 5, versículos 30 e 31. Coisa espantosa e horrenda tem se feito na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam por intermédio deles. E o meu povo assim o deseja. Mas que fareis no fim disso? Então nós vemos que desde lá de trás os falsos profetas eles se avolumavam, inclusive no meio do povo de Deus, ou mais precisamente no meio do povo de Deus, trazendo tantas e tantas palavras que não estavam de acordo com a vontade de Deus, com a determinação do Senhor. E nós vemos que muitas pessoas, ao invés de seguirem as verdadeiras profecias, acabavam seguindo não somente as falsas profecias, mas também os falsos profetas. Se nós trouxermos isso para os dias de hoje, elas estão acontecendo ainda mais, porque o próprio Cristo, ele disse que isso estaria acontecendo, que os falsos profetas estariam vindo e justamente trazendo falsos ensinos e muitos enganos para a vida das pessoas. Mas eu quero trazer uma reflexão sobre isso, o perigo dos falsos profetas, o porquê é tão perigoso nós vermos o volume crescente desses falsos profetas em todas as esferas. Em muitos lugares, dentro de muitas denominações, falsos profetas estão aí, trazendo engano para o povo de Deus. E o povo, muitas vezes, porque não busca o discernimento de espíritos, acaba caindo na lábia, no engano, na falsidade desses que não são mensageiros de Deus, enviados de Deus, muito pelo contrário, são enviados das trevas. Uma das coisas que eu quero dizer aqui sobre o perigo dos falsos profetas, eles não produzem bons frutos, ou seja, o estilo de vida dos falsos profetas é totalmente contrário àquilo que Jesus ensina. Mateus capítulo 7, versículos 15 a seguir. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então, o que o Senhor Jesus está dizendo que a conduta dos falsos profetas é que vai dizer quem é quem, se eles são verdadeiros profetas, se são profetas de Deus ou se são profetas falsos enviados da parte das trevas. 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Então nós vemos que não tem como produzir bons frutos se a pessoa é maligna, não tem como um falso profeta produzir bons frutos se ele está andando de acordo com aquilo que é ensinado pelo pai da mentira, por aquele que caiu do reino de Deus e agora está em trevas, que é o próprio Satanás e os seus demônios. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Quer conhecer um falso profeta ou um profeta verdadeiro? Analisa os frutos. E muitas pessoas dizem que não podem fazer julgamento. Nós não estamos aqui julgando a pessoa, estamos aqui julgando as obras, estamos aqui falando de conduta, estamos aqui falando da forma que a pessoa se comporta, é comportamento. É a forma comportamental dessas pessoas e não necessariamente se ela vai ser salva ou não, isso já é uma outra questão, mas aquilo que ela pratica, aquilo que ela ensina, precisa ser analisado sim. E claro, os falsos profetas, eles não produzem bons frutos. Uma segunda coisa, são promotores do engano. Mateus capítulo 24, versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ora, se o próprio Cristo diz que vão surgir, que iam surgir muitos falsos profetas e mais, eles estariam propagando o engano, aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não é benéfico, aquilo que não é bom. Então os falsos profetas, eles são propagadores, são promotores do engano. Versículo 24.
Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então vai se avolumando a quantidade dos falsos profetas, e eles sendo regidos e dirigidos por Satanás e pelas obras das trevas, eles vão fazer assim muitos falsos prodígios, prodígios de mentira, prodígios que vão enganar muitas pessoas e, se possível, até mesmo os escolhidos. Portanto, é necessário que nós façamos uma análise daquilo que as pessoas estão trazendo, é necessário que nós observemos os frutos das pessoas, a conduta das pessoas que estão trazendo uma mensagem, vamos dizer assim, profética, né? Então nós precisamos sim fazer esta análise. Jeremias 29, 8 e 9 diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Então, os falsos profetas não são enviados por Deus, não são enviados por Cristo, não são munidos do Espírito Santo, e o que eles podem trazer para as pessoas somente o engano, e é este engano que vai fazer com que as pessoas acabem se afastando da verdade e indo para a mentira, se afastando de Deus e indo para as trevas. Uma terceira coisa, eles não tratam do pecado. O falso profeta, ele nunca tratou e nunca vai tratar a questão do pecado. Jeremias 6, 13, 14 e 15. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados porque cometem abominação sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se, portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Então haverá um castigo, sim, para os falsos profetas, e mais, eles não tratam a questão do pecado. Um falso profeta, ele nunca vai combater o pecado, ele nunca vai combater o engano, ele nunca vai falar para as pessoas saírem das obras da carne e se voltarem para a direção do Espírito Santo, muito pelo contrário. Um falso profeta nunca vai falar para as pessoas abraçarem a cruz de Cristo, muito pelo contrário, vai falar para as pessoas continuarem andando segundo o seu próprio conselho, segundo a sua própria vontade, segundo os seus próprios desejos, e tudo aquilo que eles fizerem, é claro, estará de bom tamanho, porque os falsos profetas, eles não tratam a questão do pecado. E mais, o versículo 14 diz que eles curam de forma superficial as feridas. O pecado não é tratado de uma forma profunda. Por exemplo, quem tem um machucado, uma ferida, que cria aquela crosta, e fica dura, por baixo o que tem? Sangue e pus. Mas se porventura a pessoa não tirar aquela crosta para que o oxigênio bata e cada vez mais a pele vai se tornando cada vez melhor e vai cicatrizando a ferida, é claro que isso não vai acontecer, aquilo vai ficar por muito tempo, o pus, o sangue podre vai ficar ali dentro. Da mesma forma, os falsos profetas, eles não tratam de uma forma profunda o pecado. Eles não dizem que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, como está lá em Isaías. Não, muito pelo contrário. Eles não dizem que o salário do pecado é a morte, como está escrito lá em Romanos 6, 23, muito pelo contrário, eles estão levando as pessoas cada vez mais para distante de Deus. Uma quarta coisa, profetizam por ação demoníaca. Então os falsos profetas, eles não são munidos do Espírito Santo e eles não profetizam pelo poder do Espírito Santo. Jeremias 23, 11 e 13. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo de Israel. Então, os falsos profetas profetizam por Baal, de forma demoníaca, munidos de demônios e não pelo poder do Espírito Santo, não à luz da palavra de Deus, nem pelo poder da eficácia do Senhor Deus, muito pelo contrário. E é um problema muito sério, por quê? Porque muitas pessoas vão achar que certos sinais que estão acontecendo, acontece por acaso e pelo poder do Espírito Santo, e não é.
muitos falsos profetas estão profetizando, ou melhor dizendo, todos os falsos profetas estão profetizando por ação demoníaca, enganando as pessoas, levando-as a acreditar em uma mentira, em uma falsidade. Jeremias 2:8. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Então nós estamos falando que justamente os falsos profetas profetizam por ação demoníaca, satânica, e isso vai se avolumando no decorrer dos tempos, no decorrer dos anos, dos séculos. Muitos falsos profetas têm se levantado e estão profetizando por ação satânica, diabólica e demoníaca, e Deus, pela sua palavra, Ele determina que nós falemos contra eles, que nós venhamos a denunciar essa ação maligna da parte das trevas. Uma quinta coisa, são aliados diretos de Satanás. Apocalipse capítulo 19, versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Os falsos profetas, eles são aliados diretos de Satanás. Eles não são aliados de Deus. Eles não seguem a Deus, eles não servem a Deus. Eles estão levantados na terra simplesmente para um único propósito: servir a Satanás e desviar as pessoas do caminho que é Cristo. Eles estão aí profetizando as suas mentiras, propagando e levando o engano para que as pessoas creiam e acreditam nessa mentira. Então nós precisamos sim acreditar na palavra de Deus, nós precisamos analisar e julgar toda e qualquer profecia, independente qual seja a fonte, não importa qual seja a fonte, porque a própria Bíblia Sagrada diz: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são provenientes de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado na terra. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. E a Bíblia Sagrada também vai dizer que Deus, pelo Espírito Santo, nos concede o dom do discernimento de espíritos, para discernirmos pelo poder do Espírito Santo o que é verdade, o que é mentira, o que é certo, o que é errado, o que é engano e o que é verdade. Então que nós venhamos a ficar com esta palavra e analisar os falsos profetas na face da terra, analisar os seus frutos, analisar a sua conduta, analisar quais são as fontes que eles estão usando e se estão pautados na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Amém? Que esta palavra venha estar sendo guardada e armazenada no teu coração, que você faça uma análise daquilo que eu trouxe, desta curta mensagem. Os falsos profetas estão aí, você está analisando se aquilo que você está ouvindo pela boca de muitos se dizem verdadeiros profetas, ou homens de Deus, mulheres de Deus, jovens de Deus, anciãos de Deus, se condiz com as Escrituras? Porque se não está em acordo com a palavra de Deus, tem que ser rechaçado, tem que ser lançado fora, tem que ser jogado fora, não pode ser aceito por nós. Amém? Que esta palavra fique guardada numa tábua do teu coração, que Deus te abençoe e te conceda o entendimento espiritual para que você não caia nas garras dos falsos profetas. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.